Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre inabaláveis, isso. E hoje nós vamos falar sobre honra, amém? Queridos, nós começamos a falar, sobre os fundamentos, a qual é muito importante, nós estamos fundamentados em Cristo. Semana passada, domingo passado, o Marcos trouxe uma palavra poderosa. Se você não veio semana passada, queridos, eu quero aconselhar você aí no YouTube, no nosso canal, para se inscrever, dar like e aproveitar, queridos, ouvir uma poderosa palavra, que o meu discípulo amado Marcos trouxe. Ele falando, sobre alicerces inabaláveis, só que ele falou sobre quê, gente? Gente, ninguém lembra a palavra de domingo, palavra? Sobre? Isso, sobre legado. Foi muito poderoso. E nessa noite nós vamos falar sobre honra, amém? Queridos, aquele vídeo ali eu senti de passar, eu sei que vocês já viram esse vídeo um monte de vezes, ou às vezes você nunca ouviu, então, que legal que você teve a sua oportunidade de assistir pela primeira vez nessa noite, já recebi esse vídeo no WhatsApp, no Instagram já vi também, e é um vídeo muito legal que fala sobre honra, fala sobre uma questão de educação, e hoje nós precisamos viver isso em nossas vidas, amém? Em todos os lugares, queridos, nós temos que aprender, ter essa educação, que é também honrar as pessoas. Nós precisamos honrar as pessoas, honrar os mais velhos, Você está lá dentro de um ônibus, às vezes você senta naquela cadeira amarelinha e você vê alguém mais velho e não concede, ali o lugar a qual pertence, aquele velhinho. E o interessante, queridos, que aquela cadeira ali é só uma sugestão, para às vezes, colocar a pessoa, mais para frente ali, e tipo assim, despertar a pessoa para que conceda, o lugar. Mas todos os lugares ali, queridos, no exemplo do ônibus ou do metrô, se você vê uma pessoa mais velha, conceda o lugar. Amém? Isso é um ato de honrar os mais velhos. Honrar, também ali os deficientes, as grávidas. Seja gentil. E vamos lá, queridos. Hoje nós vamos falar sobre honra. E abra sua Bíblia em 2 João, o único capítulo que tem nesse livro, o verso 8. Diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Isso. Queridos, outra versão fala para que vocês recebam a recompensa completa. Queridos, quando nós temos, em nossas vidas o princípio da honra, princípio de honra, nós temos uma grande recompensa, amém? Nós vamos receber uma grande recompensa. E nós vamos falar um pouco, nós vamos estar compartilhando um pouco sobre esse assunto, mas primeiro eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse por mim. Vamos orar para que o Senhor venha falar aos nossos corações, amém? Vamos repreender tudo aquilo que for tentar tirar a atenção. Queridos, esqueça, da sua vida lá fora, dos seus problemas, das contas, tudo aquilo que for tentar desviar a sua atenção, desliga a sua mente dessas coisas, peça o Espírito Santo para desligar a sua mente dessas coisas, para que você possa focar naquilo que o Senhor tem para você nessa noite, porque é algo poderoso, algo que vai ser uma base para que você venha ter sucesso em 2023, que venha ter sucesso na sua família, no seu ministério, uma vida com Deus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite eu te peço, Pai,
fala em nossos corações, fala aos nossos corações, que a sua palavra, Senhor, venha encontrar, ó Deus, uma terra fértil, Pai, uma terra fofa. Desde já eu repreendo, ó Deus, todo coração de pedra, eu repreendo no nome de Jesus. Tudo, Deus, que for tentar impedir com que essa palavra penetre em nossas vidas, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que for tentar roubar, ó Deus, essa semente, ó Pai, essa palavra, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que for tentar atrapalhar, desviar, ó Deus, desviando a nossa atenção, eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, fala aos nossos corações profundamente, ó Pai, e que nós possamos usar, ó Deus, esse princípio, ó Deus, por toda a nossa vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Queridos, a palavra honra, ela vem do grego, que se escreve time, né? Mas a pronúncia é timi. Escreve realmente, né? T-I-M-E, mas se pronuncia timi. O significado é uma valorização, tratar alguém como tendo peso, precioso, valioso, considerar altamente, estimar. E hoje nós vamos falar sobre isso nessa noite. Nós temos que aprender, queridos, a valorizar, a honrar ao Senhor. Nós vamos falar sobre honrar ao Senhor, vamos falar também como honrar as nossas famílias e também honrar a nossa liderança, nessa noite em nome de Jesus. Queridos, nós precisamos entender que isso não é um conceito, e sim um princípio, amém? Um princípio, algo que nós temos que colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, algo que nós temos que colocar, sabe, como base nas nossas vidas, que tem que ser o nosso alicerce. A honra, queridos, tem que estar nesse alicerce, honrar ao Senhor. E quando nós praticamos isso, nós realmente, né, nós podemos até colocar aquela questão que nós já estudamos aqui, que fala sobre temer ao Senhor, ter temor de Deus, né? Mas hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre esse princípio de honra. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, fala o seguinte: porque eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. É a palavra do Senhor que está falando. Porque eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Queridos, eu comecei falando aqui sobre uma recompensa que nós vamos obter ao honrar ao Senhor. E algo interessante, que quando Jesus ele estava aqui na terra, ele começou a compartilhar a palavra e falava com muita autoridade, com muita sabedoria, e as pessoas ficavam, né, impressionadas, sabe? Ficava assim de cara com tamanha sabedoria de Jesus. E aquelas pessoas, queridos, puderam ver algumas curas naquele lugar. E o interessante é que a palavra de Deus, quando você vai lendo o texto, você vai observar que Jesus, o texto fala que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. E quando eu comecei a ler essa passagem, eu comecei a observar assim, Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar. Por quê? Aí você vai lendo o texto, você vai observar que as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim: este aí, o filho do carpinteiro, para ficar melhor para vocês entenderem,
Esse daí eu estudei com ele. Ele é lá da escola. Eu já joguei no time de futebol que ele jogava. A gente jogou no mesmo time. Esse camarada... eu já vi, eu presenciei muitos fatos da vida dele. E por eles falarem isso, eles não deram muito crédito para Jesus. Eles não deram a devida honra para Jesus. E por eles não darem a devida honra para Jesus, eles não pôde receber os milagres mais poderosos. Aconteceu alguns milagres. Eu creio que aconteceu ali uma cura de uma dor de cabeça, né? Uma dorzinha ali, outra aqui. Mas aquele milagre extraordinário eles não presenciaram. Por quê? Porque eles não honraram a Jesus. Tanto é que ele fala, né, que o profeta não tem honra em sua própria casa. Então, queridos, nós vemos aqui que essas pessoas não receberam a recompensa. Nós vemos um outro fato da mulher cananeia, por exemplo. Essa mulher, ela prostrou diante de Jesus ali e começou a pedir a cura ali para sua filha. E o interessante é que Jesus ali, até mesmo testando ela, vocês vão observar que Jesus chama ela de cachorra, né? E se por um acaso, vocês que conhecem a história, imagina, queridos, aquilo acontecendo com você. O que você faria? Provavelmente você se sentiria muito humilhado, né? E poderia falar assim, o quê? Você está me chamando de cachorro? Ou de cachorra? Mas ela não. Ela, né, com certeza ela se sentiu humilhada ali, mas ela se humilhou. E começou a falar para Jesus, falou assim, não, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Olha só como que ela ficou ali sedenta de Jesus. E naquele momento, ela pôde receber, né, a recompensa de Jesus, a recompensa da honra. Por ela ter visto, olhado Jesus, a quem ele era, ela recebeu a bênção, recebeu, né, a recompensa. E nós vemos uma outra passagem também do centurião. O centurião, queridos, ele foi até Jesus e pediu para que Jesus curasse um servo dele. O interessante é que quando, ali nessa história, eu achei muito interessante que o centurião, queridos, quem que era o centurião? Ele era um oficial de Roma. Na história fala que existe, sabe, uma legião, né? Um exército muito grande. E tinha ali os seus oficiais. Tinha mais ou menos uns 10 oficiais. E cada oficial tinha mais ou menos uns 100 soldados, a qual ele comandava. E aqueles homens, aqueles soldados, atendiam o oficial com muita honra. E o interessante, queridos, que quando, né, ele chega até Jesus, ele fala o seguinte, fala assim, olha Jesus, porque Jesus, na hora que o centurião chegou até Jesus, falou para ele curar o filho, e Jesus falou assim, não, eu vou te atender com muito carinho, eu vou lá na sua casa. Aí o centurião fala assim, olha Jesus, o senhor não precisa ir lá em casa, basta uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele vai e explica, né, como, né, era o exército, né, de Roma, como que funcionava. E o que eu quero passar aqui para vocês nessa noite? Que aquele centurião, ele tinha alguém que o comandava. E ele tinha autoridade, porque ele estava debaixo de uma cobertura. E ele entendeu, queridos, que Jesus, ele estava debaixo de uma cobertura, e por estar debaixo de uma cobertura, ele tinha autoridade para fazer. Amém? Então nós vemos aqui
o conquistador se rendendo ao conquistado. Porque Roma, ele tinha conquistado Israel. E esse homem que comandava, ele estava rendendo ali aquele carpinteiro. Olha só que interessante. Ele estava se honrando. E ele entendeu quem que era realmente Jesus. E deu a devida honra para Jesus. E Jesus, ele fala, em Israel não se viu tanta fé como a deste homem. Por que, queridos, que Jesus, olha só, Jesus ele fez muitas coisas. Esteve com os discípulos, esteve, né, com aquelas mulheres. Aconteceu muitas coisas, mas por que que Jesus ele falou que aquela fé era maior? Porque esse homem, ele entendia de honra. Então eu quero passar aqui para vocês essa noite sobre isso, esse princípio de honra que é poderoso. Nós precisamos, queridos, dar a devida honra ao Senhor. Mas para nós entendermos o que é realmente a honra, nós precisamos entender o que é desonra. Desonra é o seguinte, significa o quê? Tratar comum o que não é comum. Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 26 e 27. Diz assim: retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Então aqui, queridos, nós vemos que Joabe, quem que era Joabe? Joabe era chefe ali, né, do exército, é aquele que ia à frente do exército de Davi. E nós vemos aqui que Joabe, ele agiu de uma forma desonrosa com Davi, porque Davi não tinha falado para que Joabe matasse aquele homem. E o que aconteceu aqui, queridos? Joabe, ele agiu com espírito de independência, espírito independente. Ele começou a agir com as suas próprias mãos. Ele tomou uma decisão sem consultar o seu rei. Achou que poderia agir do jeito dele. Esse é um dos opositores da honra, espírito independente. E isso, queridos, é algo que nós não devemos deixar apossar das nossas vidas. Nós vemos isso muito nos adolescentes, por exemplo, que às vezes, né, costuma falar algumas frases com os pais, e uma delas pode, né, é essas aqui, ó. Por que eu tenho que dar satisfação? Por que eu tenho que perguntar? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser do jeito dele? Por que tem que ser dessa forma? Isso aí é algo que já acontece desde a infância, queridos. Já começa que esse espírito independente querer, sabe, sobressair. E nós temos que repreender isso de nossas vidas. Porque, queridos, nós temos que entender esse princípio de honra. Nós dependemos uns dos outros. Nós temos que ser submissos àquele a qual o Senhor colocou para que nós temos, né, que submeter. Então, Joabe, ele agiu com esse espírito independente. A vida é regida por hierarquia.
e às vezes temos dificuldades de entender o reino de Deus. Por que, queridos, nós temos muitas das vezes dificuldade de entender o reino de Deus? Porque nós vivemos num país democrático. Nós não estamos em um reino. Aqui, né, não tem um rei, né, o rei Charles, é isso? Hã? Não, o rei lá da Inglaterra, Charles, que nos comanda, que é o nosso rei, não. Hoje nós temos um presidente que é o Lula, né? E nós vivemos num país democrático, é ou não é? E essa democracia, queridos, é o que o pessoal fala. O poder emana do povo, o povo é que rege e tal. Então, muitas pessoas às vezes têm as suas opiniões, têm várias opiniões. E isso é a democracia. Mas o reino de Deus não é uma democracia, amém? Nós temos que entender isso. O reino de Deus não é democracia, é o reino de Deus. E Joabe, ele decidiu fazer do seu jeito. Eu vou vingar a minha maneira. Olha só, espírito independente. O primeiro passo para viver uma vida ingrata e desonrosa é deixar o espírito independente apossar de você. O primeiro passo para você ser uma pessoa desonrosa é ter o espírito independente. Só que não acaba aí. Esse espírito independente, ele vai abrindo brecha para uma outra coisa, para um outro espírito, que é o espírito de engano. Repita comigo, espírito de engano. Existem muitas pessoas, queridos, que por agir, né, de uma forma com espírito independente, essa pessoa que age com espírito independente, ela pensa muito em si própria. É uma pessoa que não se submete, é uma pessoa que faz da maneira dele. E por estar nessa posição, acaba deixando o espírito de engano dominar a sua mente. Por quê? Porque o diabo, vou colocar aqui bem, vou tentar desenhar aqui para vocês. O diabo olha para você e vê que você tem um espírito independente. Fala assim, opa, vou enganar esse caboclo. Aí ele vai começar a jogar algumas ideias na mente, trazendo engano, para que essa pessoa ela vai evoluindo mais, sabe, na decadência, né? Evoluindo não, né? Decaindo, mais e mais e mais, melhor dizendo. Então vamos abrir lá a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Olha só que interessante. Então disse Joabe, não devo perder tempo, assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Então nós vemos aí que Joabe, ele toma uma decisão de matar o filho de Davi. Nós temos que entender que aí, queridos, o que acontece? O Absalão, ele estava perseguindo o próprio pai. Ele queria, né, tomar o reino ali de Davi. E Davi fala, né, pede para o exército ali pegar, né, o filho dele, mas não fala para matar. E ali ele começa a agir do seu jeito. Então, queridos, o que é, como é que eu posso dizer, né, sobre esse espírito dependente, né, sobre esse espírito de engano? É a pessoa que ouve o líder às vezes falar, né, vamos jejuar na terça-feira. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou jejuar na quarta-feira, porque eu já me programei na quarta. Quarta-feira é melhor. Isso daí já está sendo, sabe, já está tendo aí um espírito independente. E às vezes essa pessoa costuma questionar assim, por que tem que ser na terça? Por que não pode ser na quarta-feira? Eu vou fazer na quarta. Espírito independente. Não quer estar debaixo de uma cobertura, queridos. Quer fazer do seu jeito. Quer viver democraticamente no reino de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Ou você tem que entender o seguinte, você entregou a sua vida, queridos, você agora vive no reino.
de Deus, amém? Você não está na democracia, não, você tem regras. Então nós vemos, olha a situação aqui, Absalão era aquele que está perseguindo o próprio pai. Mas quem pediu para Joabe o matar? Quem que pediu? O rei mandou matar, queridos? Joabe, ele fez alguma coisa certa? Ao ver dele, ao olhar dele, sim. Porque ele estava perseguindo o próprio pai. É um absurdo seguir o próprio pai. Mas ele achou que era o certo. Era o certo, ele achou. Eu acho, então eu vou fazer. Espírito independente. Isso começou a colocar, o espírito de engano começou a colocar a coisa na mente dele. Ele falou assim, não, você matando, você vai resolver o problema. Davi, ele tem um coração muito sensível, é o filho dele, cara. Mas você resolvendo aqui, você vai cortar o mal pela raiz. Então aquilo começou a germinar no coração dele. Ele já tinha um espírito independente e começou a se enganar. Não é que é verdade, eu vou resolver isso do meu jeito. E foi lá e matou o filho de Davi. Joabe, ele não tinha autorização para matar. Por ter um espírito independente, se achou o salvador da pátria, achando que todos estavam errados e ele era o certo. Queridos, quantas vezes as pessoas acham, né, que todo mundo está errado, só ele é o certo. É ou não é verdade? E o terceiro passo, queridos, é a rebelião. Repita comigo, rebelião. Então vocês estão observando aqui, espírito independente, espírito de engano, rebelião. Satanás, Lúcifer, espírito independente, engano, né? Se achou ali, rebelião. Está vendo que Satanás, ele age de uma forma para que a honra seja destruída? Para que haja desonra? Então nós temos que lutar contra isso, queridos. Olha só, 2 Samuel capítulo 12, versículo 28. Ajunta, pois agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Olha só o que Joabe estava dizendo. Então olha só para vocês verem, queridos, aí ele está agindo de uma forma de rebelião. Ele estava dizendo mais ou menos assim, era como se ele estivesse dizendo assim para Davi, vem para a guerra, eu não vou fazer tudo para você levar a glória. Ele queria levar a glória. Vocês estão vendo como é que vai evoluindo as coisas? Esses 3 passos são as iniciais opositores da honra. Todos nós precisamos uns dos outros, dependemos uns dos outros, amém? E nós não vamos falar sobre a desonra, nós vamos entrar no foco maior que é a honra. Então o primeiro ponto que nós vamos falar aqui, devemos honrar a Deus. Repita comigo, devemos honrar a Deus. Em primeiro lugar, acima de tudo, devemos honrar a Deus em todas as coisas, através da nossa vida, família, ministério e finanças e etc. Quando falamos sobre honrar em relação a Deus, estamos falando em honrá-lo acima de tudo e de todos e em todas as áreas de nossa vida. A Ele toda a honra. Queridos, nós cantamos a Ele toda a honra, eu te dou honra, Senhor. Mas muitas das vezes nós não honramos ao Senhor. Nós não colocamos Ele aonde Ele está. Nós sempre rebaixamos Ele ao nosso nível, nosso amiguinho, né? Mas Deus não é o nosso amiguinho igual os amiguinhos que nós temos. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. A Ele a honra.
a Ele a glória, a Ele o louvor. Nós precisamos honrar ao Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 fala assim: ó, honra ao Senhor com todos os teus bens e todas as primícias de toda a tua renda, e se encherá fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, está vendo que quando você honra ao Senhor, Ele honra você, queridos. Não é uma barganha, mas o Senhor, Ele quer te honrar, amém? Olha só que interessante. Um Deus que não precisa nos honrar, nos honra, nos abençoe. Por quê? Porque, queridos, quando nós honramos ao Senhor, somos gratos ao Senhor. Quando nós honramos ao Senhor, queridos, respeitando ao Senhor, o Senhor nos abençoa. Porque o Senhor, Ele quer abençoar as nossas vidas, amém? E, queridos, nós temos que estar com esse princípio de honra em nossas vidas, para que as portas, sabe, estejam abertas para que Deus abençoe. Porque quando nós estamos, desonrando a Deus, se fecha. Até mesmo a palavra de Deus, fala assim, em meu nome, quando fala, expulsarão demônios e tal, pedirão o que quiseres, mas se me obedecer. Tem um porém: se você for obediente ao Senhor, queridos, você pode pedir o que quiser. Amém? Então nós devemos honrar ao Senhor, honrar a sua palavra. Por que nós devemos honrar a palavra do Senhor, queridos? Porque a palavra do Senhor, a palavra é o próprio Senhor. Jesus, Ele é o verbo vivo, Jesus é a palavra. Nós temos, queridos, comer dessa palavra, comer de Jesus. Lembra da Santa Ceia? Coma de Jesus, se alimenta de Jesus. Quando você se alimenta de Jesus, alimentando da palavra, o seu espírito vai estar forte. Nós temos que honrar a palavra do Senhor. Nós vemos que Caim e Abel, por exemplo, lá no princípio, o que aconteceu? Eles ofereceram ao Senhor ali as suas primícias, as suas ofertas ao Senhor. E nós vemos que Deus recebeu a oferta ali de Abel e não recebeu a de Caim. E quando você vai observar, nós vemos que Abel, ele deu o melhor que ele tinha. Ele ofereceu o melhor que ele tinha. Agora, Caim ofereceu, tipo assim, vou pegar isso aqui mesmo e tal. Então nós vemos, queridos, que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. E a própria palavra de Deus fala que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, nas nossas vidas, tudo é o Senhor em primeiro lugar. Quando você acordar, comece a honrar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Mas às vezes, muitas pessoas, queridos, é igual um cachorro. Ingrato, não agradece a Deus, não ora, não busca. Se você perguntar, você fez o TSD essa semana? Eu esqueci, tantas coisas que eu tenho que fazer. Não coloca Deus em primeiro lugar. Queridos, o domingo é o primeiro dia da semana, sabia disso? E muitas das vezes pessoas não vêm congregar no domingo. Por quê? Não é prioridade. As coisas é séria, que eu estou falando de coisa séria aqui. Às vezes nós desonramos ao Senhor no domingo assistindo alguma coisa na televisão, no YouTube, curtindo a preguiça, os seus prazeres. Aí vem aquela questão, do espírito dependente. Eu vou curtir aqui essa noite, não vou no culto hoje. Queridos, eu já falei sobre a questão do culto. Você tem que entender o que é cultuar ao Senhor. Não é simplesmente vir aos domingos, queridos, mas é prestar culto ao Senhor.
adorar ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença em sua vida, queridos. Segundo ponto, honrar a família. Repita comigo, honrar a família. Queridos, só para vocês entenderem o que é honrar, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é uma questão que todo mundo aqui honra no dia do aniversário. Quando ali, né, quando canta parabéns para você e tal, aí tem o partir do bolo, não é? Aí o aniversariante vai e pega ali, né, o primeiro pedaço e vai dar para uma pessoa importante, uma pessoa a quem ele honra, que é em primeiro lugar. Vocês já perceberam isso? E dá, às vezes, para o pai, para a mãe, ou para o esposo, ou para a esposa, né? Isso é o quê? É uma forma de honrar alguém. Teve uma vez a Isabelle, né, no aniversário, nesse último aniversário dela, falou assim, o primeiro pedaço vai ser para o papai, o primeiro pedaço. Aí ela foi dando os primeiros pedaços. Foi o segundo, terceiro, quarto, mas tudo era o primeiro pedaço. Aí na hora, eu comecei a pensar, falei assim, não, que gracinha. Ela querendo, né, tipo assim, né, honrar todo mundo, né, porque ela não quer que ninguém assim se sinta ofendido, né, por pegar o segundo pedaço. Aí eu conversando com ela, falei assim, não, filha, né, esse dia que eu estava estudando sobre honra, eu perguntei para ela, né. Aí ela falou assim, não, papai, eu dei o primeiro pedaço, se eles quisessem o segundo, eles pegavam. Entendeu? Não tinha nada de honra nem nada, queridos. Só para quebrar o gelo aqui. Então, no aniversário, o aniversariante, ele tem esse costume, é um costume, né, que nós brasileiros temos de fazer, de honrar alguém importante. Então, honrar a família, queridos. O segundo aspecto da honra é honrar a família. Quando a honra no relacionamento, há gratidão. A quantidade e valor real nos relacionamentos. Nós temos que dar, queridos, um valor real, sabe, na qualidade dos relacionamentos. Nós temos, queridos, que aprender, sabe, honrar os nossos familiares, a nossa família. E o que nós vemos nesses últimos dias, que está tendo muito divórcio, até mesmo no meio cristão, por quê? Porque dentro de uma família não há honra. Não sabe honrar, sabe, o cônjuge, honrar a família, porque não coloca a pessoa, né, no devido lugar, no devido valor. Honra, queridos, é aquilo que é precioso, aquilo que você coloca, sabe aquele vaso de honra? Você coloca, um exemplo, uma joia preciosa, por exemplo, você vai colocar em um lugar importante, num lugar especial. Um exemplo, um quadro que você, né, estima muito, você vai colocar em um lugar especial, a qual todo mundo vê. É ou não é? A nossa família nós temos que fazer da mesma forma. Abra lá comigo em Efésios capítulo 5, versículo 22. Hoje nós vamos ficar só nesse segundo ponto. O tempo, né, já está se esgotando e nós não vamos falar do terceiro ponto, mas semana que vem nós vamos falar, amém? Nós vamos dar continuidade. Mas vamos lá, ó. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor. Continua. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, queridos, olha aqui, ó, nós vemos aqui que nós devemos, homens, você precisa honrar sua esposa, amém? Às vezes você faz tudo para as outras pessoas, para os seus amigos, mas às vezes você não tem coragem de passar um pano, né, na casa.
Às vezes a esposa, né, às vezes até pede, e você não faz nada, mas quando é para o amigo, você está sempre disposto. Não, vamos lá que eu vou te ajudar. E pá. Honra mais os de fora do que os de dentro. Queridos, nós temos que mudar isso. Nós temos que dar a devida honra para nossas esposas. Mulher, às vezes você desonra também o seu marido. Em que sentido? Às vezes você faz tudo para suas amigas. Na igreja você desempenha, faz um monte de coisa para a obra e tal. Mas para o maridão, às vezes você não tem coragem nem de colocar a comida no prato e dar para o seu marido. Honra o seu marido. Mulher, esposa, o melhor pedaço é para o maridão. Amém? A melhor parte é para o marido. Aqui, queridos, eu falo isso, né? Que até quando eu comecei a namorar com a Gisele, quando eu comecei, né, o nosso namoro, né? Aí, queridos, eu fui todo inocente ali, né? No fogão, coloquei o arroz bonitinho e tal. E peguei, sabe, qualquer carne que estava lá, eu peguei a primeira carne que eu vi e coloquei. Aí na hora, eu falei assim, não, esse pedaço é do meu pai. O maior pedaço é do meu pai. Eu falei assim, que isso, meu Deus do céu? Aí eu falei assim, tá, vou tirar aqui, pega. Qual que eu, aí eu fui, qual que eu posso pegar? Você pode pegar para mim? Então, queridos, era a questão lá, o maior pedaço era do meu sogro. Beleza, eu entendi. E, queridos, assim, brincadeiras à parte, nós devemos, sabe, tem coisas tão pequenas, sabe, nas nossas vidas, que às vezes nós não damos a devida honra. Por que eu estou falando isso? Quando se perde aquela pessoa a qual a gente ama, aí que a gente vai honrar. Não, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por quê? Porque não valorizou enquanto poderia valorizar. Valorize a pessoa que você ama. Honre a pessoa que você ama. Filhos, obedeçam vossos pais. Honre o seu pai e sua mãe. Obedeçam os seus pais. Muitas das vezes o filho, às vezes, fica muito atarefado ali com o dever de casa, com os estudos e tal. Fala assim, mãe, eu não posso fazer agora nada para a senhora, porque eu estou ocupado aqui com os meus estudos e tal. Mas se a mãe pediu, faça. Obedeça. Honra. E eu costumo falar até para o Caleb, queridos, algo. Honrar é o quê? Quando o papai pedir alguma coisa para você, faça na hora. Não fica fazendo outras coisas, sabe? Porque acaba esquecendo e não faz aquilo que pediu. Isso é desonra, sabia disso? Honrar é fazer na hora. Por quê? Porque você valoriza, você dá o devido valor. Você dá prioridade. Isso mesmo. Às vezes, filho, você faz tudo para os seus amigos, mas para a sua família, você não tem coragem de lavar um prato. Em nome de Jesus, vamos mudar isso em nome de Jesus. Sabe por que você tem que mudar isso? Porque os seus amigos, uma hora ou outra, vai te abandonar. Quando você precisar do seu amigo, ele não vai te ajudar. E você sabe quem que vai estar lá para te ajudar e te abraçar, te amparar? A sua família. Valoriza a sua família. Às vezes você compartilha tantas coisas com os amigos, mas não tem coragem de compartilhar com sua mãe e com seu pai. Que pode te dar, que vela por sua vida, por sua alma. Que vai te dar, sabe, um direcionamento para que venha dar certo. Porque o seu amigo, ele vai te falar aquilo que você quer ouvir. E muitas das vezes aquilo que você quer ouvir não vai dar bom para você. No final vai dar ruim. Mas o seu pai, sua mãe, vai, por velar por sua vida, vai te dar um direcionamento. É ou não é verdade? Aleluias. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, fala assim, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus,
Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Olha só, às vezes o descrente, queridos, honra mais a família do que o crente. Por quê? Porque você dá prioridade às outras coisas, não dá prioridade para a sua família. Dê prioridade para a sua família em nome de Jesus. Queridos, para finalizar isso aqui, eu quero contar uma história, né, de um soldado, Charles Plumb. Ele era piloto de um exército e piloto daqueles camaradas que mexia com bombardeio, né? Piloto de aeronave. E o que aconteceu? Uma certa vez ele foi atingido, né? E ali a sua aeronave caindo, né? Ele foi, ejetou, e ali o que aconteceu? Os paraquedas se abriu, né? E ele se salvou a vida dele, né? Aquele paraquedas. Mas, queridos, ele foi preso naquele país por muito tempo. E passou-se o tempo, depois que ele foi liberto, ele começou a ser palestrante. E ele palestrava em tudo quanto é canto, e um certo dia, em um restaurante, ele encontrou com um rapaz e falou assim: você que é o Charles, aquele que ficou preso muito tempo no Vietnã? Falei assim: sou eu mesmo. Falei assim: aqui, você sabia que é eu que ajeitava o seu paraquedas? Falei assim: sério? Aí, queridos, na hora que ele olhou para ele assim, ele começou a lembrar que sempre quando ele ia ali, né, para sua aeronave, né, ele via esse rapaz, né, dando para ele ali o paraquedas, e ele nunca agradeceu aquele homem. E o interessante, queridos, que ele foi salvo por causa do cuidado daquele homem. E eu quero dizer para você que nessa noite, se você está aqui nessa noite hoje, se você está aqui hoje, é porque alguém ajeitou o paraquedas para você. Porque alguém intercedeu por você. Porque alguém cuidou para que hoje você estivesse aqui. Se você está vivo hoje, é porque alguém cuidou muito bem de você. Porque alguém, sabe, arrumou ali, sabe, que as linhas, desembolando, colocando tudo certinho, para aquele momento mais perigoso da sua vida, você tivesse esse paraquedas. E nessa noite eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés. E eu quero te dizer nessa noite, queridos, em nome de Jesus, que hoje você possa sair deste lugar com esse princípio de honra, honrando ao Senhor. Aprenda, né, o que você aprendeu nessa noite, que você possa honrar a sua família. Honra o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Filhos, honra os seus pais, porque eles velam por você. Eles cuidam, né, de você. Então, queridos, dá o devido valor. Valorize essas pessoas, honre essas pessoas. Porque você fazendo isso, você está agradando ao Senhor. Quando você honra a sua família, você honra ao Senhor. Às vezes você precisa liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe. Essa é a noite, queridos, que você precisa liberar perdão. O Senhor Ele te dá uma oportunidade para perdoar o seu ente querido. Queridos, aqui, honrar, queridos, muitas das vezes é difícil. Honrar os da família é muito difícil. Às vezes nos gira, mas entenda o seguinte: nós temos que liberar perdão. Principalmente você que serve ao Senhor, que tem Cristo dentro de você, que tem o Espírito Santo que habita dentro de você, você precisa perdoar. E perdoar, queridos, não é uma cosquinha, um mover sobrenatural que vai acontecer dentro de você, não. É uma decisão. Perdoa. Perdoa o seu pai. Perdoa a sua mãe. Perdoa o seu filho. Em nome de Jesus, que você venha honrar essas pessoas que cuidaram de você a vida toda.
Honre em nome de Jesus. Porque, queridos, quando você faz isso, às vezes a outra pessoa nem merece, mas, queridos, é você que vai estar bem. Muitas das vezes você não vive bem, não vive uma vida de prosperidade, eu falo isso em todas as áreas, porque você não honra. E quem que sofre, queridos, é você. Às vezes a outra pessoa não está nem sabendo, nem sabe a sua dor, mas você tomando a decisão de perdoar, queridos, liberando, você vai liberar essa pessoa no mundo espiritual. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Seja liberto, sabe, de todas as amarras, de toda raiz de amargura do seu coração, em nome de Jesus. A raiz de amargura dentro do seu coração, queridos, é uma ação do espírito independente, sabia disso? É um espírito de orgulho, do eu, que não libera. E isso afeta você. O orgulho não é bom, querido. Você já viu pessoas assim, falando, aquela pessoa é sistemática. Querido, ser sistemático não é bonito. Se ser sistemático é, sabe, uma pessoa que não amadureceu. Amadureça nessa noite, em nome de Jesus. Você está tendo a oportunidade de amadurecer nessa noite. Deus quer tratar o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma, sabe, de conduzir a sua vida com as pessoas, nos seus relacionamentos. Seja gentil, honre as pessoas, dê honra a quem merece honra, em nome de Jesus. Isso vai fazer a diferença em 2023 para a sua vida. Amém? Queridos, é que floresça onde você está, em nome de Jesus. Seja gentil. Não é porque você às vezes, sabe, tem a palavra na ponta da língua que você vai soltar e dizer para o seu pai, para a sua mãe. Porque muitas das vezes a sua palavra ofende o seu pai e sua mãe. Mesmo que você esteja certo, queridos, tome cuidado com o que você fala. Ele é o seu pai, é a sua mãe. Olha como você fala com o papai e a mamãe. Respeite o seu pai. Porque se você, queridos, tem essa facilidade de ter a resposta na ponta da língua, muito provavelmente, usando, né, aqui, ó, quando você está puro, né, você está, né, purificado pelo Senhor, recebe os dons espirituais, você pode ser um profeta. Mas isso não quer dizer que você vai dizer qualquer coisa, não. Você tem que ser lapidado, amém? O seu caráter, a sua forma de agir, né? Porque muitas pessoas falam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, queridos, deixa o Espírito Santo transformar a sua vida em nome de Jesus. Seja educado, seja cortês, seja gentil, honre, valorize as pessoas e seja debaixo de uma submissão. Que o espírito independente seja repreendido na sua vida em nome de Jesus nessa noite. Que o espírito, sabe, da desonra saia do nosso meio em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos viver esse princípio da honra para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nessa noite, ó Pai, nós aprendemos um pouquinho sobre honra, Pai. No nome de Jesus, nós repreendemos do nosso meio todo espírito independente, todo espírito de engano, todo espírito de rebelião. Eu repreendo do nosso meio em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós queremos viver uma vida não de desonra, mas de honra. Honrar, ó Deus, ao Senhor, seguir os princípios de honra, Pai, que venha a ser a nossa base, porque é isso que o Senhor quer. Que nós possamos honrar os nossos pais, que nós possamos honrar os nossos filhos, os da nossa casa, que nós possamos honrar uns aos outros, Pai, em nome de Jesus. E no nome de Jesus, Pai, eu sei, ó Deus, que grande será a recompensa daqueles que honram ao Senhor, que tem esse princípio de honra, Pai, em nome de Jesus. Venha transformar as nossas vidas, Pai. Se alguém aqui tem dificuldade de pedir perdão, Senhor, no nome de Jesus, dá força, Senhor, coragem, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, que nessa noite haja
o liberar de perdão, Pai, em nome de Jesus. Toda raiz de amargura eu repreendo agora no nome de Jesus. Isso que faz com que essa pessoa viva uma vida amarga, cheia de ressentimento, dodói, qualquer coisinha afeta essa pessoa, porque tem essa raiz de amargura no nome de Jesus, Pai. Vai destruindo essa raiz de amargura agora desse coração, em nome de Jesus, e derrama o teu sangue. Purifica, Senhor, desse pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se o Senhor nos perdoou, ó Pai, dos nossos pecados ali na cruz, quem somos nós para não perdoar aqueles que têm nos ofendido, ó Pai? Por isso, no nome de Jesus, que nós possamos agir como o Senhor, ó Pai, que nos perdoou, nós possamos, ó Deus, fazer da mesma forma, perdoando uns aos outros, perdoando os nossos pais, perdoando os nossos filhos, perdoando os nossos tios, avós, em nome de Jesus, que haja, Senhor, nessa noite, ó Deus, conserto nessa noite, para a glória do Senhor, ó Pai, porque nós queremos ter, ó Deus, um ano de 2023 próspero, ó Pai, nós queremos romper, ó Pai, e tudo isso que impede, Senhor, o romper, o crescer, o prosperar e ter as recompensas, eu repreendo no nome de Jesus tudo que impede, no nome de Jesus, que seja liberado em nosso meio, ó Pai, essa unção da prosperidade em todas as áreas das nossas vidas, que nós possamos ter, ó Deus, uma família de sucesso, que nós possamos ter um casamento de sucesso, que nós possamos ter filhos que honram ao Senhor, que temem ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, e nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, eu gostaria de saber se tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus. Alguém que quer se render ao Senhor. Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você nessa noite. Alguém. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou às vezes voltar para o Senhor, levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Entenda o seguinte, que quando você faz isso, o Senhor, Ele escreve o seu nome no livro da vida, e você passa a pertencer ao reino de Deus. Alguém que quer pertencer ao reino de Deus? Quer sair desse mundo de democracia e viver o reino de Deus? Alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Se não tem, que o Senhor lhe dê outra oportunidade, amém? Queridos, nós estamos finalizando e eu quero dizer para vocês, nós temos aí o nosso projeto, alvos, né? Projeto de vida. Eu não sei qual que é os seus alvos para alcançar esse ano, mas que você venha anotar, sabe? Para que você venha alcançar, vocês possam ver o milagre acontecendo na vida de vocês, né? Nós temos aí os alvos, então vai, anota certinho. Se você ainda não pegou, você possa pegar ali, né, no hall de entrada, ali tem os alvos, e você pode estar pegando, né, e anotando com sua família, sonhando junto, e vai ser poderoso. Queridos, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.